E aí, galera, de volta, Polícia Rodoviária Federal estudando aí. Agora hoje, Comissão de Ética Pública. Vem cá, se você já sabe o que é acordo de conduta pessoal e profissional, se você já tem uma noção disso daqui, ó, conflito de interesse. Você sabe o que é um conflito de interesse quando o assunto é ética pública? Se você não sabe, vem comigo, vamos estudar, vamos continuar estudando aí ética pública. Primeiro eu vou começar com uma questão do Ministério do Trabalho e Emprego, foi em abril agora de 2014. A questão está recente, tá um ano, né? Mas enfim, tem mais questões mais novas. Vamos fazer exercício. Vamos lá, questão 39. Considere que Wagner, servidor do Ministério do Trabalho e Emprego, no final de semana, quando não trabalhava, tenha feito circular mensagem de correio eletrônico que caluniava Silvia, colega de trabalho. Olha só, ele mandou e-mail no final de semana para uma colega de trabalho. Nessa situação, como a mensagem não partiu do espaço de trabalho, foi feita fora do horário de serviço, Wagner não cometeu atitude que fira o Código de Ética do Ministério do Trabalho e Emprego. Errado, porque as regras deontológicas aí, elas nos permitem nos entender que esse comportamento, nós já vimos falando sobre isso, esse comportamento tem que ser sempre fora ou dentro de serviço. Aqui, a dignidade, decoro, zelo, a eficácia, a consciência dos princípios morais são primários, maiores, que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição do serviço público. Segunda questão, questão 40, Ministério do Trabalho e Emprego, questão de ética, muito boas questões. O servidor público tem o dever de demonstrar integridade de caráter. Beleza, até aí sem novidade. Escolhendo a melhor e mais vantajosa opção para o bem comum. Beleza, quando estiver diante de uma diversidade de alternativas. Cara, diversidade de alternativas. Olha só, você lembra que a linha C lá dos deveres do servidor público no decreto 1171 diz o quê? Duas opções. Você está diante de duas situações, você vai escolher o quê? Duas opções, você vai escolher o bem comum, olha lá, ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter. Escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosa para o bem comum. Mas espera aí, a questão fala diante de diversidade de alternativas. Então, diante de diversidade de alternativas, o que você faz? Meu irmão, bem comum. Se diante de duas, você já tem que escolher pelo bem comum, diante de uma diversidade de situações, bem comum vai prevalecer. Então, o servidor público, ele tem o dever de demonstrar integridade de caráter, beleza? Escolhendo a melhor e mais vantajosa opção para o bem comum. Quando estiver diante de uma diversidade de alternativas, correta, questão correta aí, o gabarito definitivo veio como questão correta e é corretíssimo. Vamos lá, só mais uma questão para a gente passar, vou deixar outra questão mais para frente. O servidor público pode alterar o teor de documento que deva encaminhar para providências, sempre que notar que a modificação colabora com o melhor andamento de serviço. E aí, o que você acha? Deve ou não deve? É verdade ou não é verdade? É verdade. Por que é verdade? Vamos lá, demonstrar aí por que é verdade, que não pode alterar. Vamos lá, vamos buscar aí a palavrinha. Alterar ou deturpar a linha H das vedações, correto? Alterar ou deturpar o teor de documento que deve encaminhar para providências. Olha, a questão te induz a um erro. Olha só, o servidor público pode alterar o teor de documento que deve encaminhar para providências, sempre que notar que a modificação colabora para o melhor andamento de serviço. Olha só, inicialmente você pode pensar, poxa, essa questão está correta, porque eu vou melhorar o andamento de serviço. Mas está errado, porque você não pode alterar. O que aconteceria? O correto é, você viu lá um documento lá, você precisa despachar ele, tá vendo? Olha lá, você precisa dar providências para aquele documento, encaminhar para providência, mas você percebeu que ele pode ser melhorado. Você percebeu que aquela situação pode ser tratada de uma outra forma. Então você faz um novo documento dizendo que com relação ao assunto tal, melhor seria se ele fosse tratado
seguinte maneira, aí sim você pode melhorar o andamento do serviço. Você está lá, é um dever também do servidor melhorar a situação, a comunicação com o órgão e etc. Nós já vemos isso estudando o decreto 1171. Beleza? Então vamos aqui, Comissão de Ética Pública, ver o que o 171 aqui, o decreto 1171 fala sobre Comissão de Ética Pública em todos os órgãos da entidade da administração pública federal, direta, indireta, autárquica, fundacional, em qualquer órgão da entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor público no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura. O próximo, a comissão de ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da situação a execução de quadro de carreira dos servidores, os registros sobre suas conduta ética, para o efeito de instituir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. Beleza, então, a pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é de censura, fundamentação considerada no respectivo parecer, assinado por todos os integrantes com ciência do faltoso, para fins da apuração do comprometimento ético, entende por servidor público todo aquele, por força de lei, contrato, de qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária, excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, ou em qualquer setor que prevaleça o interesse do Estado. Agora vamos voltar. Vamos começar aí agora então o decreto 6.029, que institui o sistema de ética pública. Vamos lá, artigo 1º. Fica instituído o sistema de ética pública do Poder Executivo Federal. Com que finalidade? Promover a atividade que dispõe sobre a conduta ética no âmbito do Poder do Executivo Federal, competindo-lhe integrar os órgãos, programas e ações relacionadas com a ética pública, contribuir para a implementação de políticas públicas, tendo a transparência e o acesso à informação como instrumentos fundamentais para o exercício da gestão da ética pública, promover com o apoio dos segmentos pertinentes a compatibilização, a interação de normas, procedimentos técnicos de gestão relativos à ética pública. Inciso 4º, articulações com vistas a estabelecer e efetivar procedimentos de incentivo e incremento ao desempenho institucional na gestão da ética pública do Estado brasileiro. Artigo 2º, integram o quê? Então vamos falar agora sobre o sistema de gestão da ética pública. Quem vai integrar? A Comissão de Ética Pública, disciplinada lá pelo decreto 26 de maio de 1999. As comissões de ética de que trata o decreto 1171, que nós já lemos umas 2 vezes. Demais comissões de ética equivalentes nas entidades e órgãos do Poder Executivo Federal. Beleza? Próxima aí. Artigo 3º, olha aí a composição da CEP. A CEP será integrada por 7 brasileiros que preencham o requisito de idoneidade moral, reputação ilibada, notória experiência em administração pública, designados pelo Presidente da República para mandato de 3 anos não coincidente, permitido uma única recondução. A atuação no âmbito da CEP não enseja qualquer remuneração. Seus membros e aos trabalhos nela desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço público. Parágrafo 2º, o presidente terá voto de qualidade nas deliberações da comissão. Nós vamos dizer essa voto de qualidade, ou seja, empatou, o presidente vai desempatar. Os mandatos dos primeiros membros serão de 1, 2 e 3 anos, estabelecidos no decreto de designação. Competência da CEP. Compete à CEP atuar como instância consultiva do presidente da República. Atuar como instância consultiva do presidente da República. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver que essa estrutura, a presidência da República está lá em cima. Olha que legal aqui, presidência da República aqui em cima. Órgão de consulta, Conselho da República, Conselho da Defesa. Você tem que saber demais isso daqui a partir do 134 da Constituição. Órgão vinculado, Comissão de Ética Pública, está aqui do ladinho do Conselho e do Conselho da República e do Conselho da Defesa. Vamos voltar. Vamos voltar. Administrar a aplicação do Código de Conduta da Alta Administração.
Federal, olha o Código de Conduta da Alta Administração Federal, importante também saber ler, procurar conhecer esse regramento. Então vamos lá, devendo submeter ao presidente da República medidas para seu aprimoramento. Vamos aprimorar, a comissão de ética vai poder submeter ao presidente da República aí, aprimorando, sempre aprimorando o Código de Ética, e dirimir dúvidas a respeito da interpretação de suas normas, deliberando sobre casos omissos. A linha C, vamos lá, a linha C. Apurar mediante denúncia ou de ofício condutas em desacordo com as normas nele previstas, quando praticadas pelas autoridades ele submetido. Olha só, caso bem recente aí, um ministro recebeu no seu gabinete 3 advogados. Eu deixei essa semana, nós estamos no dia 21 de março de 2015, o ministro recebeu em seu gabinete 3 advogados, representantes de pessoas que estavam sendo investigadas numa operação famosíssima aí no Brasil, Operação Lava Jato. Não vou falar o nome do ministro, mas enfim, o que aconteceu? A Comissão de Ética Pública vai analisar a conduta desse ministro, se ele feriu ou não feriu os ditames da ética, porque a Lei 4.334 de 2002, ela fala sobre audiências públicas e o critério todo de concessão e tal, e etc. Então vamos lá. Então vai ser apurada, a SEP vai apurar mediante denúncia ou de ofício as condutas em desacordo com as normas previstas no Código de Ética, apurando, né, quando praticadas pela autoridade a eles submetidas. Então beleza, continuando aí, um pigarrozinho na garganta. Inciso terceiro, diminuir dúvidas de interpretação sobre as normas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, de que trata o Decreto 1171. Isso aqui é muito importante, diminuir dúvidas. Olha só, a CEP, a Comissão de Ética Pública da Presidência da República, tem um site próprio, se você jogar no Google você vai achar. Ela emite resoluções e notas de orientação. Beleza? Vamos a uma questão aqui que vai tratar sobre isso. Questão 42, Ministério do Trabalho e Emprego. Olha só que questão muito boa, galera. Considere que Ednilson, presidente de uma autarquia federal, ter recebido um presente de entidade comercial privada que mantém relações com a referida autarquia. Considere ainda que em função da impossibilidade de devolução do presente, Edilson tenha determinado a incorporação do presente ao patrimônio da autarquia. Nessa situação hipotética, não foi infringida nenhuma resolução da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Olha só, o que acontece? Ele recebe um presente e não tem como devolver aquele presente. E o que ele vai fazer? Ele vai incorporar o presente ao patrimônio da autarquia? Vai ou não vai? E aí? Sai dessa, meu irmão. Você não sabe? Então vamos estudar. Olha lá, resolução 3, tá? Resolução 3, vamos voltar aqui só para ver se é isso mesmo. Aí, resolução 3 de novembro de 2000, tá bom? Olha o que o artigo 3 dessa resolução 3 fala. Olha lá, não sendo viável a recusa ou a devolução imediata de presente cuja aceitação é vedada, a autoridade deverá adotar uma das seguintes providências em razão da natureza do bem. Então essa resolução 3 aqui da SEP, da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Inciso 1. Tratando-se de bem de valor histórico, cultural ou artístico, destiná-lo ao acervo do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, para que este lhe dê o destino legal adequado. Ou promover a sua doação à entidade de caráter assistencial filantrópico reconhecida como de utilidade pública, desde que tratando-se de bem não perecível. Tratando-se de bem não perecível, esta se comprometa a aplicar o bem ou produto de sua alienação em suas atividades fins, ou determinar a incorporação do patrimônio da entidade ou do órgão público onde exerça sua função. Foi o que a pessoa aqui dessa situação hipotética, o Edilson, fez. Ele incorporou, olha lá, ele determinou a incorporação do presente ao patrimônio da autarquia. Questão muito boa do Ministério do Trabalho e Emprego, elaborada pelo CESP, beleza? Vamos lá. Então, beleza? Continuando aí, inciso 4 do decreto 6.029. Coordenar, avaliar e supervisionar o sistema de gestão da ética pública do Poder Executivo Federal, aprovar seu regimento interno e escolher seu
presidente. Parágrafo único. A CEP contará com uma secretaria executiva vinculada à Casa Civil da Presidência da República, a qual competirá a prestar o apoio técnico administrativo aos trabalhos da comissão. Vamos lá, artigo 5º. Cada comissão de ética de que trata o decreto 1171, aí agora está falando das comissões de ética no âmbito dos ministérios e tal, no âmbito então de cada órgão. Será integrada por 3 membros titulares e 3 suplentes, escolhidos entre os servidores e empregados do seu quadro permanente, designados pelo dirigente máximo da respectiva entidade ou órgão, para mandatos não coincidentes de 3 anos. É dever do titular da entidade, do órgão da administração pública federal, direto ou indireto. Olha o dever da entidade aí, ó, do titular da entidade ou do órgão. Assegurar as condições de trabalho para que as comissões de ética cumpram suas funções, inclusive para que do exercício das atribuições de seus integrantes não lhes resulte qualquer prejuízo ou dano. Beleza? Conduzir em seu âmbito a avaliação da gestão da ética conforme processo coordenado pela Comissão de Ética. Então, vai conduzir no âmbito de atuação daquela comissão a avaliação da gestão da ética conforme o quê? Um processo que vai ser estabelecido pela Comissão de Ética Pública, Comissão da Presidência da República, a maior. Compete à Comissão de Ética, de que trata os incisos 2 e 3 do artigo 2º, que nós já lemos, atuar como instância consultiva de dirigentes e servidores no âmbito do seu respectivo órgão ou entidade, aplicar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto 1171 de 94, devendo, primeiro, submeter à Comissão de Ética Pública propostas para o seu aperfeiçoamento, dirimir dúvidas a respeito da interpretação de suas normas e deliberar sobre casos omissos, apurar mediante denúncia ou de ofício conduta em desacordo com as normas éticas pertinentes, recomendar, acompanhar e avaliar no âmbito do órgão ou entidade a que estiver vinculada o desenvolvimento de ações objetivando a disseminação, capacitação e treinamento sobre normas de ética e disciplina. É o que a CEP faz, olha só, é o que a CEP faz. Por exemplo, quando a gente leu sobre a questão do presente aqui, né, daquele presente que a pessoa vai receber, e recebendo aquele presente, ele vai fazer o que com aquele presente? Então, a Comissão de Ética Pública, ela tem essa autonomia para fazer o quê? Para dizer como é que vai se dar, o que vai acontecer através do quê? Das resoluções e das notas de orientação. Você vai ver que tem nota de orientação falando sobre carnaval, recebimento de convites, entendeu? Tem nota de orientação falando sobre as questões que nós vamos ver ainda, essa questão aqui, ó, muitíssimo interessante, né? O conflito de interesse. Então, ó, a Comissão de Ética, ela vai falar o que é conflito de interesse. Nós vamos ver agorinha, beleza? Então vamos lá, representar a respectiva entidade ou órgão da rede ética do Poder Executivo Federal, aqui se refere o artigo 9. Inciso 4. Supervisionar a observância do Código de Conduta da Alta Administração Federal. Comunicar à CEP situações que possam configurar descumprimento de suas normas. Parágrafo 1º. Cada comissão de ética contará com uma secretaria executiva vinculada administrativamente à instância máxima da entidade do órgão, para cumprir plano de trabalho por ela aprovado e prover o apoio técnico e material necessário ao cumprimento de suas atribuições. As secretarias executivas das comissões de ética serão chefiadas por servidor de emprego do quadro permanente da entidade ou órgão, ocupante de cargo de direção compatível com sua estrutura, alocado sem aumento das despesas. Artigo 8º, olha a competência aí, compete às instâncias superiores dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, abrangendo a administração direta e indireta, observar as normas de ética e disciplina, pelo amor de Deus, constituir comissão de ética. Então essas instâncias superiores vão também garantir os recursos humanos, materiais e financeiros para que a comissão cumpra suas atribuições, atender com prioridade as solicitações da CEP. Então, essas instâncias superiores terão que atender com prioridade as solicitações da CEP. Artigo 9º. Fica constituída a rede de ética do Poder Executivo Federal, integrada pelos representantes das comissões de ética, de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do artigo 2º, com o objetivo de promover a cooperação técnica e a avaliação da gestão da ética. Parágrafo único. Os integrantes
Os integrantes da rede ética se reunirão sob a coordenação da Comissão de Ética Pública pelo menos uma vez por ano, em fórum específico para avaliar o programa e as ações para a promoção da ética na administração pública. Artigo 10, os trabalhos da CEP e das demais comissões de ética devem ser desenvolvidos com celeridade e observância dos seguintes princípios: proteção à honra e à imagem da pessoa investigada, proteção à identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva, se este assim o desejar, e independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fatos, com as garantias asseguradas nele decreto. Artigo 11. Qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, associação, entidade de classe poderá provocar a atuação da CEP ou da Comissão de Ética, visando a apuração de infração ética imputada a agente público, órgão ou setor específico do ente estatal. Parágrafo único. Entende-se por agente público, para o fim deste decreto, todo aquele que, por força de lei, contratos que a gente já leu. Artigo 12. O processo de apuração da prática de atos de desrespeito ao preceito do Código de Conduta da Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal será instaurado de ofício ou em razão de denúncia fundamentada, claro, respeitando-se sempre as garantias do contraditório da ampla defesa, pela Comissão de Ética Pública e comissões de ética de que tratam os incisos 2 e 3 do artigo 2º, conforme o caso, que notificará o investigado para manifestar-se por escrito no prazo de 10 dias. Então o investigado vai responder aquela denúncia no prazo de 10 dias. Parágrafo primeiro. O investigado poderá produzir prova documental necessária à sua defesa. Parágrafo 2º. As comissões de ética poderão requisitar os documentos que entenderem necessários à instrução probatória e também promover diligências e solicitar parecer de especialistas. Parágrafo terceiro. Na hipótese, olha só, Comissão de Ética pode requisitar documento que entende necessário, a instrução probatória, promover diligência e solicitar parecer de especialista. Grava isso daí, diligência, parecer de especialista. Vamos lá, requisição de documento. Diligência, requisição e diligência. Vamos botar aqui. Requisição, diligência e parecer de especialista. Vamos lá. Na hipótese de serem juntados aos autos da investigação após a manifestação referida no caput deste artigo, novos elementos de prova, o investigado será notificado para nova manifestação no prazo de 10 dias. Aí o prazo, novas manifestações, novo prazo de 10 dias. Concluída a instrução processual, as comissões de ética proferiram decisão conclusiva e fundamentada. Nessa instrução aí processual, nós vamos ter que ler uma outra resolução. Resolução 10. Resolução 10. Está aqui, ó. Resolução 10 da Comissão de Ética Pública. Olha aí, ó. Resolução 10, 29 de setembro de 2008. Ela é muito extensa, não vou ler ela agora, mas, enfim, depois nós vamos ter que ler essa resolução. Vamos lá. Se a conclusão for pela existência de falta ética, além das providências previstas no Código de Conduta da Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, as comissões de ética tomarão as seguintes providências no que couber. Olha as providências que vão tomar. Encaminhamento da sugestão de exoneração do cargo ou função de confiança à autoridade hierarquicamente superior ou devolução ao órgão de origem, conforme o caso. Então, pode encaminhar uma sugestão de exoneração de cargo ou da função de confiança para quem? Para a autoridade que estiver acima do investigado, beleza? Ou então a devolução ao órgão de origem. Encaminhamento, outra providência aí, encaminhamento conforme o caso, a Controladoria Geral da União ou unidade específica do sistema de correição do Poder Executivo Federal, de que trata o decreto 5.480, depois é bom dar uma olhada, para exame de eventuais transgressões disciplinares. E a última atitude aí, recomendação de abertura de procedimento administrativo, PAD 8.112, se a gravidade da conduta assim o exigir. Artigo 13, será mantido com a chancela de reservado até que esteja concluído qualquer procedimento instaurado para apuração da prática de desrespeito às normas éticas. Então vai ficar lá com aquela chancela de reservado. Concluída a investigação e após a deliberação da CEP ou da Comissão de Ética, o órgão ou entidade, os autos do procedimento deixarão de ser
reservados. Na hipótese dos autos estarem instruídos com o documento acobertado por sigilo legal, o acesso a esse tipo de documento somente será permitido a quem detiver igual direito perante o órgão ou entidade ordinariamente encarregado de sua guarda. Parágrafo 3º. Para resguardar o sigilo do documento, que se assim devam ser mantidos, as comissões de ética, depois de concluído o processo de investigação, providenciarão para que tais documentos sejam desentranhados dos autos, lacrados e acautelados. Artigo 14. Qualquer pessoa que esteja sendo investigada é assegurado o direito de saber o que lhe está sendo imputado, de conhecer o teor da acusação e de ter vista dos autos, no recinto das comissões de ética, mesmo que ainda não tenha sido notificada a existência do procedimento investigatório. Parágrafo único. O direito assegurado neste artigo inclui de obter cópia dos autos e de certidão do seu teor. Artigo 15. Todo ato de posse, olha que interessante, investidura em função pública ou celebração de contrato de trabalho dos agentes públicos com referidos no parágrafo único do artigo 11 deverá ser acompanhado de prestação de compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas no Código de Conduta da Alta Administração Federal, pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e pelo Código de Ética do órgão ou entidade, conforme o caso. Parágrafo único. A posse em cargo, olha lá, a posse em cargo ou função pública que submeta a autoridade às normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal deve ser precedida de consulta da autoridade à Comissão de Ética Pública acerca da situação que possa suscitar conflito de interesse. Vamos lá, vamos ver o que é conflito de interesse. Para saber o que é conflito de interesse, a gente tem que ver aqui, ó, resolução aqui. Vamos ver só o nome da resolução, que eu já me perdi. A nota de orientação, perdão. É a primeira nota de orientação aí, vai dar o conceito de conflito de interesse. Vamos lá. Sendo os ditames referidos à Lei 12.813, em seu artigo 3º, inciso 1, caracteriza-se conflito de interesse quando evidenciado uma das situações geradas pelo. Vou aumentar o zoom aqui para facilitar para você. Beleza? Vê se dá para aumentar mais. Beleza, vamos lá. Confronto entre interesses públicos e privados que possam comprometer o interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho da função pública. Então, em suma, sempre que interesses públicos e privados estejam contrapostos e a situação possa levar a que o interesse coletivo venha a ser menosprezado, desconsiderado ou mesmo diminuído, seja integral ou parcialmente, perdendo, por consequente, a sua posição de valor altaneiro, resultaria caracterizado conflito de interesse no desempenho da função pública. Então, tem-se, portanto, o artigo 3º, inciso 1, um conceito amplo e genérico do que seja conflito de interesse. Entretanto, traz à luz, traz a Lei 12.813 também um elenco de situações que, por si só, já caracterizam o conflito de interesse. É o que deflui do artigo 5º da Lei 12.813, dado descrever um rol de situações que pode configurar conflito de interesse no exercício do cargo, emprego ou no âmbito do Poder Executivo Federal, assim considerados pelas consistentes em, olha o artigo 5º, né? Vamos lá, artigo 5º, vamos voltar aqui no artigo 5º da Lei 12.813, configura conflito de interesse no exercício do cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Federal. Esse rol, ele é só um rol exemplificativo, não é um rol taxativo. Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada em proveito próprio ou de terceiro, obtida em razão das atividades exercidas. Exercer atividade que implique a prestação de serviços ou a manutenção de relação de negócio com pessoa física ou jurídica que tenha interesse em decisão do agente público, de colegiado do qual participe. Inciso 3º, exercer direta ou indiretamente atividade que, em razão da sua natureza, seja incompatível com as atribuições do cargo e emprego, considerando-se como tal, inclusive, atividade desenvolvida em áreas ou matérias correlatas. Inciso 5. Atuar ainda que informalmente como procurador, consultor, assessor, intermediário de interesses privados nos órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 5. Praticar ato em benefício de interesse de pessoa jurídica de que participe o agente público, seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afins, na linha reta ou colateral, até 3º grau, e que possa ser por ele beneficiado ou influir em seus atos de gestão. Foi o que aconteceu com passagem aérea. Você lembra? Passagem aérea, né?
as pessoas recebendo passagem aérea, ministro recebendo passagem aérea para o cônjuge. Cara, o ministro ou a autoridade, e só ela que vai ter determinadas benesses, não outra pessoa, é personalíssimo, é só do cargo. Receber presente, inciso 6, receber presente de quem tem interesse em decisão, de quem tenha interesse em decisão do agente público ou de colegiado, qual este participe fora dos limites e condições estabelecidos no regulamento. Aqui a gente tem que fazer aqui uma parada aqui, ó. É vedada à autoridade pública a aceitação de presentes, salvo autoridades estrangeiras nos casos de protocolares em que houver reciprocidade. Não se consideram presentes para o fim deste artigo os brindes que não tenham valor comercial distribuídos por entidades de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas, que não ultrapassem, claro, o valor de R$100. Esse aqui foi o decreto. Aqui é o. Perdão. Aqui é o. Me lembra agora. Vamos lá. Eu vou lembrar. Relaxa que eu vou lembrar. Onde a gente estava então? Vamos ver onde é que a gente estava. Vamos voltar para o decreto. É isso. Vamos voltar para o decreto porque a gente viu lá que em relação à aceitação de brinde, tem que ter lá uma situação que não pode receber. Aí a gente leu aqui o que era o conceito lá, né, de acordo com a lei, o conceito aí de conflito de interesse no rol. Vamos botar o rol exemplificativo, gente, muita coisa, né? É um rol exemplificativo, então receber presente, a gente já viu isso aí, não pode, beleza? Rol exemplificativo. Inciso 7º, prestar serviços ainda que eventuais à empresa cuja atividade seja controlada, fiscalizada ou regulada pelo ente ao qual o agente público está vinculado. Parágrafo único, as situações que configuram conflito de interesse estabelecidas neste artigo aplicam-se aos ocupantes dos cargos ou empregos mencionados no artigo 2º, ainda que em gozo de licença ou em afastamento. Olha só o que acontece. O decreto 4.187, ele falava que essa desincompatibilização aí, essa quarentena, ela era de 4 meses. Então, configura conflito de interesse após o exercício de cargo e emprego no âmbito do Poder Executivo Federal, qualquer tempo, divulgar ou fazer uso de informação privilegiada obtida em razão das atividades exercidas e, no período de 6 meses contado da data da dispensa, da exoneração, destituição, demissão ou aposentadoria, salvo quando expressamente autorizado, conforme o caso, pela Comissão de Ética Pública ou pela Controladoria Geral da União. Então, o que acontece? Configura conflito de interesse após o exercício do cargo, emprego ou função. Divulgar ou fazer uso de informação. E no período de 6 meses, porque o decreto que eu acabei de citar antigamente, ele falava que esse período era de 4 meses. E nesse período, a pessoa que está na quarentena, que não vai ter essa relação, ele saiu do Serviço Público Federal e ele não vai manter relação com uma entidade privada, por exemplo, durante 6 meses. Olha aqui o inciso 2º do artigo 6º. 6 meses, dá 12.813, tá? 6 meses, ela ampliou de 4 para 6 meses, isso quer dizer que a remuneração indenizatória vai ter que ser recebida por esse servidor, porque ele vai precisar se manter, ele não vai poder contratar com o órgão, porque ele está nessa quarentena, então em 6 meses aí ele vai receber, não vai poder usar os materiais, as pessoas, os equipamentos que ele usava quando ele era do órgão, mas ele vai receber a remuneração dele durante esse período. Aí nesse período de 6 meses ele não vai poder prestar direto ou indiretamente qualquer tipo de serviço à pessoa física ou jurídica que tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou emprego. Quer dizer, ele era presidente do Banco Central e depois vai trabalhar para um Jorge Soros, né, para um grande economista, para uma grande rede de banco e tal. Não, então ele fica 6 meses nessa quarentena. Também não vai poder aceitar cargo de administrador ou conselheiro ou estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica de que desempenhe atividade relacionada à área de competência do cargo ou emprego ocupado.
Por quê? Porque a pessoa da alta administração, e aí a gente vai entender que ela tem um conhecimento de situações que vão afetar diretamente o lucro ou prejuízo de uma empresa que tem interesse com aquilo. Então, elas são muito assediadas, essas pessoas. Então, para resistir a esse assédio durante essa quarentena, ela recebe o salário dela. Também é verdade celebrar com órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal contratos de serviço, consultoria, assessoramento ou atividades similares vinculadas, ainda que indiretamente, ao órgão ou entidade em que tenha ocupado cargo ou emprego, ou intervir direto ou indiretamente em favor de interesse privado perante o órgão ou entidade em que haja ocupado cargo ou emprego, ou com o qual tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou emprego. Beleza, vamos lá. Voltar para o decreto. Então, isso, havendo dúvida quanto à legalidade da comissão de ética competente, deverá ouvir previamente a área jurídica do órgão ou entidade. Então, por isso que a gente falou lá sobre essas condutas que eram proibidas, né, não são aceitas, a quarentena, o conflito de interesse. As comissões de éticas não poderão excusar-se de proferir decisão sobre matéria de sua competência, alegando omissão ao Código de Conduta da Alta Administração Federal, Código de Ética Profissional, Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal ou do Código de Ética do órgão ou entidade, que se existente, será suprida pela analogia, invocação dos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso é o artigo 16, beleza? Vamos lá, a gente leu tudo isso com relação ao conflito de interesse por conta do parágrafo único do artigo 15. E aí a comissão de ética ela não pode se escusar de proferir uma decisão sobre a matéria que vier a ela por conta da competência dela, alegando omissão. Não, o Código de Conduta da Alta Administração não trata, mas tem os princípios gerais do direito, tem a legalidade, tem a pessoalidade, tem a moralidade, tem a publicidade, tem a eficiência, beleza? Vamos lá, parágrafo 2º, cumpre a CEP responder às consultas sobre aspectos éticos que lhe forem dirigidas pelas demais comissões de ética e pelos órgãos e entidades que integram o Executivo Federal, bem como pelos cidadãos e servidores que venham a ser indicados para ocupar o cargo ou função abrangidas pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal. O artigo 17, estamos acabando, pessoal, acorda. Artigo 17, as comissões de ética, sempre que constatarem a possível ocorrência de ilícitos penais, civis, de improbidade administrativa ou de infração disciplinar, encaminharão cópia dos autos à autoridade competente para apuração de tais fatos, sem prejuízo das medidas de sua competência. Olha só, é bom a gente ler aqui o artigo 319 do Código Penal. Olha só, olha lá. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Onde é que está isso aqui? Nós estamos aqui, olha só, no capítulo que é dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Nós lemos o 319, vamos voltar nele. 319. Então, pena. Ou seja, a autoridade pode deixar de fazer e não só infringir o Código de Ética, mas também ter a sua conduta capitulada lá aqui no Código Penal. Artigo 319-A. Deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, detenção de 3 meses a 1 ano. Com descendência criminosa. Artigo 20. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, pena de detenção de 15 dias a 1 mês. Advocacia administrativa, artigo 321. Patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Detenção de 1 a 3 meses de multa. Se o interesse é ilegítimo, detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Então, por que isso? Porque a comissão de ética ela vai ver o que aconteceu. Foi ocorrência de um ilícito penal, um ilícito civil, ou foi caso de improbidade administrativa, ela vai o quê? Vai tomar as medidas necessárias para encaminhar as autoridades o quê?
competentes para apurar o fato, sem prejuízo da competência da própria comissão de ética, que ela pode pedir exoneração, como nós já vimos. Artigo 18. As decisões das comissões de ética, na análise de qualquer fato ou ato submetido à sua apreciação e por ela levantado, serão resumidas em ementa e com a omissão dos nomes dos investigados divulgadas no sítio do próprio órgão ou no site, né? Bem como remetidos à Comissão de Ética Pública. Não vai falar site, que é um documento oficial, e o documento oficial não pode colocar o que? Estrangeirismo. Então, por isso, sítio, beleza? Lembra aí do Manual de Redação da Presidência, artigo 19. Os trabalhos das comissões de ética, de que tratam os incisos 2 e 3 do artigo 2º, são considerados relevantes, têm prioridade sobre as atribuições próprias dos cargos dos seus membros, ou seja, está fazendo ali uma atividade relevante com prioridade, não está sendo desvio de função, beleza? Quando esses não atuarem com exclusividade na comissão. Então ele pode não atuar com exclusividade só na comissão, mas a atividade que ele desenvolve na comissão, aquele membro da comissão, aquele trabalhador que faz parte ali da comissão de ética, ele está fazendo o quê? Uma atividade relevante, que tem prioridade sobre a atividade dele. Artigo 20. Os órgãos e entidades da administração pública federal darão tratamento prioritário às solicitações de documentos necessários à instrução dos procedimentos de investigação instaurados pelas comissões de ética. A gente já viu isso. Parágrafo 1º. Na hipótese de haver inobservância do dever funcional previsto no caput, a comissão de ética adotará as providências previstas no inciso 3º do parágrafo 5º do artigo 12, beleza? As autoridades competentes não poderão alegar sigilo para deixar de prestar informações solicitadas pelas comissões de ética. Não dá para a autoridade que tem ali o dever de informar a comissão de ética alegar o sigilo para não responder à comissão de ética. Artigo 21, estamos chegando aí no final. A infração de natureza ética cometida por membro da comissão de ética de que trata os incisos 2 e 3 do artigo 2º será apurada pela comissão de ética pública. Beleza, então olha só, a infração de natureza ética cometida por quem? O membro da comissão de ética. Quem é que vai, então, apurar? A comissão de ética pública, a maior, que é a comissão de ética pública lá da Presidência da República. Beleza? Artigo 22. A Comissão de Ética Pública manterá banco de dados de sanções aplicadas pelas comissões de ética, de que tratam os incisos 2 e 3 e de suas próprias sanções, para fim de consulta pelos órgãos e entidades da administração pública federal, em caso de nomeação para o cargo em comissão ou de alta relevância pública. O cara vai ser nomeado para um cargo em comissão ou para um cargo de alta relevância pública, aí a comissão de ética vai ser consultada. Por isso, olha aqui, ó, por isso esse organograma é interessante. Está lá a Presidência da República e aí a Comissão de Ética aqui, ó, como órgão vinculado aqui à Presidência da República, e o presidente vai fazer uma consulta, Comissão de Ética, o fulaninho que eu estou querendo nomear ministro, ele tem alguma coisa aí, ele já teve alguma apuração referida ao nome dele, beleza? Para quê? Para que isso fique arquivado e siga aquele servidor. Não é uma pena de caráter perpétuo, mas vai ter que guardar aqueles registros ali, porque ele foi de alguma forma, já, olha aí, Comissão de Ética Pública manterá banco de dados da sanção aplicada. De alguma forma ele já prejudicou o que é a tradição. Lembra lá da tradição do artigo do decreto 1171, a tradição do serviço público? Aquele servidor já prejudicou essa tradição, então tem que ser registrado isso. Parágrafo único. O banco de dados referido neste artigo engloba as sanções aplicadas a qualquer dos agentes públicos mencionados no parágrafo 1 do artigo 11 desse decreto. Beleza. Artigo 23. Os representantes das comissões de ética de que tratam os incisos 2 e 3 atuarão como elemento de ligação com a CEP. Beleza. Que disporá em resolução, olha o que eu falei, resolução e nota de orientação. Já tem 10 resoluções, gente. Fica atento com isso. E no mínimo 4 notas de orientação. Né? 4 notas de orientação com algumas outras situações. Os representantes das comissões de ética que tratam os incisos atuarão como elementos de ligação com a CEP, que disporá em resolução própria sobre atividades que deverão desenvolver para cumprimento de seu mister. As normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal, o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e o Código de Ética do órgão ou entidade aplicam-se no que couber às autoridades e agentes públicos neles referidos, mesmo que quando gozem, mesmo no gozo de licença.
ficam revogadas algumas disposições, beleza? Olha aí, pessoal, então, o que acontece? Ética do servidor público. Gente, a desonestidade, os maus feitos pelos quais o nosso país passa, é uma grave violação dos princípios éticos, mas revela o que? Um traço de caráter. Então, se você tem que ser ético, você precisa ser ético. Você pobre ou rico precisa ser ético. Beleza? Pessoal, fui. Um abraço, obrigado pela atenção. Estude, galera, estude muito. Falou? Valeu, até mais.